esse louvor pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Declare: o reino é dele, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. Louve ao Senhor com as suas palmas. Entregue a Ele a sua melhor adoração. Ele está aqui. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui, Jesus, para te louvar, te engrandecer e entregar, Senhor, tudo de mais verdadeiro e mais bonito que há em nós. Entrega ao Senhor tudo que há em você. Ele merece. Digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. O único Deus vivo, todo-poderoso. Tu és, Senhor, tu és tudo, tudo. Santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Só tu és santo. Levante as suas mãos, declare isso. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
Aleluia, Senhor, seja louvado, seja engrandecido, Senhor, nesse lugar. Nós viemos aqui, Senhor, para poder te cultuar. Nós viemos aqui, Senhor, para poder te entregar a melhor oferta, a melhor adoração. Seja louvado, Deus, seja engrandecido por cada um de nós, Pai. Aleluia, essa é a nossa oração. No nome de Jesus, o Senhor já preparou tudo. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh. Aleluia, Senhor. Nós viemos aqui, Jesus, para isso. Tu és o único motivo. Tu és a razão, Senhor. Tu és, Senhor, Tu és o centro das nossas vidas. Aleluia. Declare, Ele é o único. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou peça isso pra Ele. Esse é o melhor lugar que você poderia estar. Você foi escolhido a dedo para estar aqui hoje. Isso não é obra do acaso, você foi escolhido. Não cai uma folha da árvore sem que o Senhor Jesus permita. Aleluia, Senhor. Um dia na tua casa, Senhor, vale mais que 1000 outros em outro lugar. Esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Aleluia. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. Todos os... Vamos nas palmas. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse
Peça pra Ele. Uma coisa. Deixa eu ficar Nesse lugar, todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. É você! Nós somos seus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Uma coisa vou. Peça pra Ele, Ele tá aqui. Aleluia. Ele é um Deus tão bom, tão misericordioso, que se você pedir fé, Ele vai te dar. Peça para Ele. Enquanto você canta, o Senhor Jesus está te renovando. Ele está te curando. Ele está te sarando. Ele está aqui. Aleluia. Por acaso há algo impossível para esse Deus? Não há, Senhor, não há. Não há nada que você não possa fazer, Jesus. O Deus vivo, todo-poderoso, Ele está aqui. Nós queremos, Senhor, estar nesse lugar, em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão contigo. Queremos, Jesus, estar na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Aleluia. Mais uma vez. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar. Aleluia. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus, que vive e reina, o único digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Aleluia. Amém. Pode se sentar. Amém, irmãos? Está feliz? Cadê o Arnão? Está feliz hoje, Arnão? Que bom, se o Arnão está feliz, então está tudo bem. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 53. Eles vão colocar aqui. Eu vou estar lendo na versão NVT. E Deus é bom
e a gente tem desfrutado da bondade do Senhor nesses últimos dias. Enquanto a Letícia estava louvando aqui, esse louvor, eu e a Luísa, a gente tem um costume de ver filmes juntos, né? Toda vez que eu estou em casa, a gente assiste algum filme. Todo filme de princesa que você imaginar eu já assisti, já sei até as falas. Conheço todas as princesas, os personagens, os príncipes, conheço, que eu também gosto de filme de princesa. Mas, enquanto ela estava falando, é aqui que eu me sinto muito bem, eu acho que quando o escritor dessa música, ele começou a escrevê-la, eu não imagino que ele estava pensando num lugar, num prédio, numa igreja. Não acredito nisso. Enquanto a Letícia cantava, eu me lembrei porque toda vez que eu e Luísa vamos sentar para assistir filme, eu sento no sofá de lado e ela senta no meu colo. E ela era pequenininha, ela cabia certinha do meu lado aqui, mas agora ela já está com as pernas grandes, aí a perna já sai, né, fora do sofá. Mas ali a gente passa várias horas vendo o filme e é um lugar que a gente se sente muito bem. Eu acho que quando a gente está falando, é aqui que eu me sinto muito bem, não é aqui, sentado nessa cadeira, não é aqui em pé, é no colo de Deus. É num lugar que te traz aconchego e faz com que você esqueça de tudo que está à tua volta, ao teu redor, do lado de fora. É um lugar que consegue te aquecer, te acalmar, é um lugar que consegue mudar o teu emocional, é um lugar que consegue te elevar. Então, quando a gente canta é aqui que eu me sinto muito bem, é no colo de Deus que eu me sinto muito bem. É na presença de Deus que eu me sinto muito bem. É no aconchego de Deus que eu me sinto muito bem. Então, esse culto aqui é nada mais, nada menos do que a gente falar para o Senhor: Senhor, é na Tua presença que eu me sinto bem. A minha declaração de amor para Ti nessa noite é passar um tempo contigo. Às vezes a gente tem uma rotina tão estressante, tão cansativa. Obrigado, João. E a gente às vezes esquece de ter esse momento com Deus. Arnão, você está muito bem aí na sala de estar. Hoje nós vamos falar de Jesus, tá? É Jesus. Hoje o tema principal é Jesus, como tem sido em todos os cultos aqui. Todas as vezes que nós nos reunimos nessa casa é para falar dele, porque tudo vem dele. Paulo vai falar que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo ele vai entrar numa doxologia extraordinária, ele vai falar a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento, ó insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus, ou quem foi seu conselheiro, a mesma coisa que Isaías fala, quem fez primeiro para ele, para que dele tivesse alguma coisa, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para todo sempre, amém. Então o que eu estou fazendo aqui? Dele, por ele e para ele. Por que eu canto? Porque ele me deu o canto para glorificar o nome dele. Porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Esse ciclo que nós vivemos é ciclo de adoração ao Senhor. Por que eu me movo? Porque ele me deu a condição de me mover para glorificar ao nome dele. Por que eu falo? Para glorificar ao nome dele. Por que eu respiro? Para glorificar ao nome dele. Por que eu ando? Por que eu toco? Por que eu prego? Tudo é para glorificar o nome dele. Por que nós estamos aqui? Porque ele preparou toda essa trajetória, toda essa história, esses percursos que nós fizemos, os percalços, todas as vezes que nós quase paramos e ele nos levantou, todas as estradas duras que nós enfrentamos, todas as pedras no caminho, tudo veio dele e foi para glorificar o nome dele. Então, para que nós estamos aqui? Para que você está aqui? Responda para você mesmo. Para que você está aqui? Talvez você vai falar: não, eu estou aqui buscando uma vitória. Não, isso é secundário. Por que eu estou aqui? Estou aqui porque eu quero fazer a campanha para a porta se abrir. Não, isso é secundário.
Por que você está aqui? Eu estou aqui para orar para Deus curar, isso é secundário. Por que você está aqui? Eu estou aqui para glorificar o nome dEle. Se eu entender isso, tudo que eu preciso vai vir atrás de mim. Então nós vamos falar dEle nessa noite. E eu quero usar esse texto que eu amo. Esse texto é um texto magnífico. Isaías 53, eu sempre cito ele aqui. Foi um dos primeiros textos que eu gravei no meu coração. Nós vamos ler do 1 ao 5. Diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo, cresceu em sua presença como um tenro broto verde, como raiz em uma terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviávamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era um castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Curva a tua cabeça. Pai, só esse texto já era o suficiente para a gente glorificar, chorar e voltar para nossa casa. Só em ler isso, Senhor, já era o suficiente para nós estarmos felizes, contentes e radiantes pela tua majestosa presença e pelo teu glorioso sacrifício. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a falar, ó Pai, dentro desse texto, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que não seja a voz do Rafael nessa noite, mas que seja o teu Espírito Santo. Oh, Deus, eu me escondo atrás de Ti nesse momento. Porque foi por mim, Senhor. Todo esse sacrifício foi por mim, e hoje eu estou aqui, te agradecendo e proclamando que o Senhor é Rei. Muito obrigado, Pai. Hoje vai ser difícil, hein, mas você tem paciência comigo. Esse texto ele foi escrito há 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías ele está no seu presente, falando do futuro, mas como se fosse passado. Vocês notam isso no texto? Essa profecia, isso não é uma história, ele não está contando algo que aconteceu, por mais que esse texto ele seja rico nos detalhes, ele está prevendo, ele está recebendo uma revelação de Deus, é uma profecia, mas ele fala assim, ele foi moído. Isaías ele está vendo o que está acontecendo e ele fala como se já tivesse acontecido. Ele está narrando e detalhando aquilo que vai acontecer, o Messias prometido desde o Éden, ele virá. Isaías está confirmando isso, e a partir do capítulo 40 de Isaías, os teólogos chamam de Evangelho de Isaías, que Isaías vai começar a proclamar o reino de Cristo, esse Messias que virá de forma poderosa, mas aqui Isaías está falando como que ele vai vir, o que vai acontecer com ele.
Como que será o seu rosto? As coisas que acontecerão quando ele estiver aqui. Eu lembro para vocês que o povo judeu esperava um Messias político, poderoso, porque a profecia que dizia que ele seria da linhagem de Davi, da raiz de Davi, do trono de Davi, da descendência do rei, então eles acreditavam que esse Messias, esse Cristo, esse Salvador, seria um político extraordinário que libertaria o povo judeu do jugo romano. Eles acreditavam que ele seria um general poderoso que libertaria o povo judeu do exército poderosíssimo romano. Mas Isaías vai falar que não é bem assim. Como que ele vai ser? Um homem de dores. Um homem que sabe o que é sofrer. Um homem experimentado no trabalho. Um homem de quem olhamos e balançamos a cabeça. Por quê? Porque não tem nada atraente nele. Jesus ele veio pregar uma contracultura da cultura que nós estamos vendo ou vivendo nesses dias. Talvez se Jesus chegasse aqui, passasse pela nossa rua, nós atravessaríamos para o outro lado. Eu fico imaginando às vezes, eu falei sobre isso quinta-feira, Jesus chegando perto do túmulo de Lázaro, depois de andar da Pérea até Betânia, cerca de 30 quilômetros, Jesus chega com aquela roupa, ele não tinha nenhuma roupa especial. Jesus não andava com uma roupa brilhante, dourada, diferente dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos fariseus. Jesus andava com a roupa normal. Quando ele toca no esquife, quando eu falei na quinta-feira daquela mulher, quando ele toca naquele cortejo fúnebre, e todo mundo para, não era porque ele era uma celebridade, ele era mais um no meio da multidão, não tinha nada nele, que você olhasse e falasse assim, não, olha aí, ele é extraordinário, tanto que os profetas, o apóstolo vai falar, porém pode vir alguma coisa boa de Nazaré, esse homem de Nazaré que andava com o pé sujo, cheio de poeira, que viveu em Nazaré, uma cidade com pouco mais de 40, um vilarejo que você nem achava no mapa. Ele resolveu andar entre os humildes, entre os pobres, ele resolveu estar perto dos leprosos, das pessoas que viviam à margem da sociedade, e quando ele chega em Betânia, que Marta e Maria chegam até ele, está uma multidão ali, e ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Mas quem falou eu sou a ressurreição e a vida é esse homem que está vindo de 30 quilômetros, com o pé cheio de poeira, com a cara queimada de sol, com o rosto castigado, que ele andava naqueles desertos, ele andava da Judéia para Galiléia, da Judéia para Galiléia, era um homem que tinha a mão calejada do trabalho forçado, era um homem que quem olhava falava, não, esse aí deve ser um peão de obra. Esse aí deve ser ajudante de alguma coisa. Isaías, ele está falando desse Jesus, que ele vai vir, Isaías está falando do Messias, o meu servo. Ele vai vir, e quando ele chegar, ele não vai vir com pompa, ele não vai vir num cavalo branco, ele vai vir humilde, ele vai vir como uma pessoa, de forma tão humilde e natural que você vai até confundi-lo com outros. Isaías, ele vai falar e ele continua na sua narrativa. Esse texto é tão importante que ele é citado 7 vezes no Novo Testamento. E tem mais de 20 alusões a ele no Novo Testamento. Esse texto ele é tão importante que talvez ele seja dos textos mais citados no Novo Testamento. Isaías, ele é o profeta mais importante, e esse texto é um dos mais importantes do livro que leva o seu nome. Porque ele vai falar, e eu quero pensar com você, nesse pouco tempo, eu prometo que eu vou ser bem rápido. Essa promessa eu vou cumprir hoje.
eu quero pensar sobre o sofrimento de Cristo. E eu sempre falo aqui, e a gente precisa guardar isso dentro do nosso coração, quando nós olhamos para a cruz, nós não devemos sentir pena, nem ter esse sentimento de comiseração por Cristo, porque não foi Pilatos, não foi por causa de Judas, não foi por causa da guarda romana, não foi por causa da covardia dos discípulos, não foi por causa da trama dos sacerdotes, não foi por nada disso que Jesus foi parar naquele madeiro, não foi. A gente se engana achando que Jesus foi uma vítima da circunstância, da sociedade, e que como um pobre coitado ele foi parar. Eu já falei sobre isso e provei para vocês em João. Jesus, ele estava no controle da situação, ele se entregou porque ele quis. Quando nós olhamos para a cruz, não pode ser um olhar de pena, tem que ser um olhar de gratidão. Por quê? Porque era eu que deveria estar ali. Porque foi por minha causa. Por que Jesus sofreu? Por mim. Por que Jesus sofreu? Por você. Vamos para o texto? Versículo 3. Versículo 4, apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Olha o que esse texto está falando, meu irmão. Olha o que esse texto está falando, olha para mim um minuto. Tem alguém falando assim, esse homem está pagando pelo que ele fez. Ele está sofrendo porque ele merece sofrer. Ele está sendo ferido porque Deus está cumprindo a justiça nele. Imagina a crucificação. Jesus carregando aquele madeiro que pesava 60 quilos. E alguém falando assim, ele está pagando pelo que ele fez. Ele está pagando pelo pecado dele. É isso que Isaías está falando. Pensávamos que era castigo de Deus por sua culpa. Mas Isaías vai falar, não é culpa dele, ele está carregando esse madeiro por causa de mim. Alguém está falando assim, é bem feito para ele. Isaías está falando, não, foi a minha transgressão que colocou ele ali, ele está ali por causa de mim. É a minha culpa que ele está levando, aquele madeiro era para ser meu, ele trocou, o sofrimento que ele está sofrendo era meu, tinha o meu endereço e o meu tamanho, foi pelas minhas feridas, foi pela minha dor, foi por causa do que eu fiz, que ele está sofrendo o que ele está sofrendo. Lembra quando Jesus está sentado fazendo desenho na areia? E chegam os acusadores com aquela mulher. Jogam a mulher no chão e falam, mestre, pegamos essa mulher em ato de adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la, o que nós faremos com ela? Jesus continua escrevendo no chão. Faço ideia o que ele estava escrevendo. Mas ele vai falar, atire a primeira pedra, aquele que nunca teve um pecado. Todos vão embora. E ele fala, vai, ninguém te acusa, vai, não peques mais. Jesus perdoou aquela mulher, mas segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. Mas por que Jesus mandou aquela mulher embora? Por que Jesus mandou aquela mulher embora? Porque naquele momento ele estava cumprindo isso aqui que Isaías falou. Ele está falando assim, eu vou pegar essa tua culpa e estou te dando o meu perdão. Eu vou levar para a cruz essa culpa. Por que Jesus pega aquela mulher com fluxo de sangue, aquela mulher que toca na orla dele impura, que deveria ser apedrejada, e Jesus leva ela para o meio da multidão e fala, a tua fé te salvou. Porque ele está falando, eu vou pegar a tua enfermidade e vou te dar a cura, vai, eu vou levar essa enfermidade comigo para a cruz.
Por que que Jesus pegou aquele leproso e falou, fique limpo? Porque ele falou, não, eu vou assumir essa tua doença, vou levar para a cruz e vou te dar paz e vida em troca. Isaías está falando, não era minha culpa, a gente achava que era a culpa dele, mas não, a culpa era minha. Se a gente pudesse entender isso, meu irmão, ele foi por minha causa. E a gente acha que no Getsemane, quando Jesus Lucas vai falar que ele está suando sangue, tamanha dor, Hebreus vai falar que ele chora copiosamente, e ele pede para os seus discípulos, vigiem comigo, orem comigo, eu estou angustiado a ponto de morrer. E ele ora, Pai, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. A gente acha que o cálice era um prenúncio, ele estava vivendo o sofrimento, os castigos, o flagelo do azarrogue que ia cortar a sua carne, ou a humilhação de carregar o madeiro pela via ápia, ou pela humilhação de ser cuspido. Não era nada disso. Aquele cálice simbolizava a ira de Deus. Ele está falando, Pai, deixa, se for possível, passa de mim esse cálice, eu não quero sofrer a tua ira. Porque quando ele está naquela cruz e ele fala, Senhor, por que me abandonaste? Ele recebe, ele pega, ele assume o pecado de toda a humanidade. O pecado afasta o homem de Deus. Naquele momento ele não consegue enxergar Deus, porque ele assumiu todo o pecado, toda a ira, toda a justiça de Deus estava sobre ele. E ele está falando, eu estou assumindo a culpa, eu estou assumindo o pecado, mas estou dando vida, estou dando saúde, estou dando salvação, estou dando de volta a vida que vocês haviam perdido. Ah, meu irmão, por que Jesus sofreu? Ele sofreu por minha causa. Como não dar valor a Ele? Como não chegar num momento desse e falar, Senhor, muito obrigado, Pai. Por quê? Porque era eu. Era eu que deveria ser cuspido. Era eu que deveria ser humilhado. Eram as minhas costas que deveriam ter ficado dilaceradas pelos aqueles chicotes que na ponta tinha ferro que abria e rasgava a carne. Era o meu lado que tinha que ser transpassado. Era eu que tinha que ficar naquela cruz agonizando, fazendo forças para respirar, a ponto de morrer e até morrer sufocado. Era eu. Mas ele assumiu a minha culpa. Isaías está falando, nós desprezamos ele. Por quê? Porque na nossa ótica ele não era popular. Porque nós esperávamos um guerreiro, um Messias poderosíssimo, mas ele veio humilde, passeando entre nós. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. Recebeu açoite para que fôssemos curados. Eu já falei aqui e vou repetir. Eu fui numa palestra há um tempo atrás do arqueólogo Rodrigo Silva. Ele esteve aqui na Barra da Tijuca e a gente teve a oportunidade de ir. E ele falava que a cultura romana, uma das maiores invenções da humanidade, isso é provado, foi o vaso sanitário. Em Roma havia banheiros públicos, onde você sentava ali e fazia suas necessidades em comum. Um escravo passava com incenso para disfarçar o cheiro, é real. E alguns banheiros onde iam as pessoas com posses mais altas, ficava alguém tocando algum instrumento, harpa, para disfarçar também barulho. Passava um córrego na frente e cada um ficava com uma esponja presa num caniço lavando naquela água.
não havia papel higiênico, e quando você terminava as suas necessidades, você se limpava com aquela esponja, e do lado ficava um balde com vinagre, para esterilizar, para o próximo que fosse usar. Esse era o banheiro romano. A Bíblia vai falar que Jesus, ele estava na cruz e pediu água. Pegaram um balde, que tinha um caniço e uma esponja, e colocaram na sua boca. E depois que colocam na sua boca, ele fala: Pai, está consumado. Você já parou para imaginar que em Gênesis 1:26, Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É um diálogo trino. Eles habitavam em bem-aventurança eterna, sensibilidade infinita. Imagina Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conversando, dialogando. Uma sensibilidade infinita, beleza infinita, inteligência infinita. Imagina essa conversa. Como que seria uma conversa prazerosa? Eles habitavam em comunhão perfeita, bem-aventurança eterna. E Deus resolve fazer e conversa: vamos fazer um homem à nossa imagem e semelhança. E ele estava lá. E ele está fazendo o homem do barro junto com o Pai. E agora ele está sendo humilhado por esse homem que ele criou. É esse homem que está cuspindo no seu rosto, é esse homem que está esbofeteando sua face, é esse homem que está batendo nele, é esse homem que ele criou. Se ele quisesse falar, ele falaria, chamaria miríade de anjos e acabaria com aquilo tudo, mas ele tinha que cumprir o propósito, senão nós não estaríamos aqui. E ele está passando por tudo isso para cumprir o propósito eterno de Deus. Apocalipse vai falar que o Cordeiro havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. Isaías, 700 anos antes de tudo acontecer, de forma sublime falou: ele vai sofrer tudo isso. As pessoas vão até achar que ele merece, mas ele não merece, é por nossa causa. Aí eu te faço uma pergunta nessa noite. Noite de ceia, noite de reflexão. Porque ele fala, através da boca do apóstolo Paulo, que todas as vezes que partirem o pão, vocês farão isso em memória de mim. A ceia é um memorial. Jesus falou que todas as vezes que partirem o pão, façam isso em memória de mim. Nós estamos aqui rememorando o que ele fez. Hebreus vai falar que quando nós não reconhecemos, nós estamos colocando o sangue dele debaixo dos nossos pés de novo. O que você tem feito com o sacrifício de Jesus na cruz? Como você tem tratado essa obra tão extraordinária? Qual é o valor que você tem dado a isso? Não estou falando de ambiente, de igreja, de prédio. Estou falando de você, de reconhecimento como um cristão verdadeiro. De você olhar e falar: Senhor, muito obrigado, porque era eu. Sabe o que significa a paixão de Cristo? Não tem nada a ver com o sentimento de romance que a gente imagina. Paixão vem do original grego, pathos, que é da mesma raiz de patologia, que significa dor, doença. A paixão de Cristo foi o ato doloroso de Cristo.
foi o sacrifício que Ele fez por nós. Foi o sacrifício que Ele fez por você. Essa noite, não sei como você chegou aqui, mas eu quero que você reflita sobre isso. Imagina Jesus agora. Foi desprezado e rejeitado. Isso aqui a gente faz, meu. Homem de dores, que conhece o que é sofrimento. Você está sofrendo? Ele conhece o que é sofrimento. Demos as costas para Ele. Olha o que o profeta está falando. Nós demos as costas para Ele. Desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Algumas versões diz o mais desprezado entre os homens. Desprezado pelo seu povo, desprezado pelos seus líderes, seus discípulos, desprezado por aqueles que Ele curou, que Ele salvou, desprezado até mesmo por nós, quando viramos as costas para Ele, quando por algum momento ou por algum motivo ficamos com raiva da vida e esquecemos do que Ele fez por nós. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Aquela madeira ela não havia sido lixada. Jesus passou a noite sendo humilhado, sem dormir. Recebeu 40 açoites de um instrumento de tortura chamado azarrogue, que eram tiras de couro com uma bola de ferro e ossos na ponta. E cada vez que esse instrumento ele era golpeado contra a carne, as costas, a bola de ferro ela amassava, causava um hematoma e os ossos rasgavam a pele. Muita gente morria nesse lugar. Ele foi coberto de sangue, colocaram uma capa sobre ele, um manto. No dia seguinte, arrancam esse manto. O sangue já estava seco e as feridas são abertas todas de novo. Colocam esse madeiro de mais de 60 quilos sobre os seus ombros, cheios de fapa de madeira. E conforme ele vai andando, já fraco da noite anterior, de sofrimento e sem dormir, aquelas madeiras iam roçando na sua ferida aberta. Ele anda 500 metros. Em determinado momento, ele não aguenta aquele peso, tropeça e cai. Cai com 60 quilos de cara no chão, aquele peso sobre o seu tórax. Claro que aquilo causou uma dor terrível. Acham Simão, um sirineu, e Sirineu ajuda ele a levantar, ele pega de novo aquele madeiro e continua a sua trajetória. Desfigurado. Com o rosto coberto de sangue. A Bíblia vai falar que aquela túnica, eles lançaram sorte, não rasgaram a túnica, porque aquela túnica não tinha costura, era uma túnica sacerdotal. Ela valia muito dinheiro. A túnica sacerdotal, segundo Levítico, tinha que ser um pano inteiro, sem nenhuma costura, e Jesus estava usando uma dessas. Porque naquele momento Jesus era o sacrifício e o sacerdote. Jesus era o que ia entrega ao sacrifício para o Pai,
E era o próprio sacrifício entregue ao Pai. Ele vai até o Calvário, prendem com prego as suas mãos e os seus pés, e colocam ele naquele madeiro. E as pessoas que ficavam naquele madeiro morriam por asfixia, porque o pulmão ficava contraído, e para respirar eles tinham que colocar toda a força nos seus pés, que estavam presos com pregos. E eles forçavam para tentar respirar, e respirava, e depois forçava os pés em cima dos pregos de novo. Tudo isso, cada gota desse sangue. Imagina o Pai vendo tudo isso. Mas era necessário, porque naquele momento ele estava trocando a nossa injustiça pela justiça dele. Ele estava pegando o nosso pecado e dando para a gente a vida. Ele era santo. Ele não tinha pecado. E como o Pai, que é justo, iria nos resgatar? Quando Deus ele cria os animais, o mar, as florestas, ele fala: haja luz, haja água, haja animais, e tudo vai acontecendo. Mas na obra da justificação, o Pai manda o Filho. Então a justificação é muito mais poderosa do que a criação, porque o próprio Filho veio para nos justificar. E o Pai precisava, o Pai queria nos resgatar, mas Ele é santo e nós estávamos em pecado. E a justiça de Deus nos impedia de aproximar dEle. Então, Jesus, Ele chega na cruz e troca. O próprio Isaías vai falar que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Jesus pega esse trapo de imundícia e fala: não, deixa comigo, toma esse limpinho aqui. E a partir desse momento nós fomos aceitos pelo Pai novamente. Através desse sacrifício, o caminho foi reaberto. Através desse sacrifício, através dessa pisadura, desses passos cobertos de sangue, Ele foi abrindo um caminho de reconciliação com o Pai. Ah, meu irmão, não tem falta, não tem doença, não tem dor, não tem abandono, não tem decepção, não tem nada. Paulo vai falar que nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a profundidade, nem a altura, nem a perseguição, nem a fome, nem potestade, nada. Eu sei que às vezes as circunstâncias querem te afastar dele, querem ofuscar o que ele fez, mas hoje nós estamos aqui para lembrar. E o que ele espera de você? Sacrifício não precisa mais disso. Ele espera a tua gratidão, a tua adoração. Como eu falei no início, Ele só quer que você faça voltar aquilo que Ele te deu. A glória que foi revelada naquela cruz, que nos deu acesso ao Pai. Hoje você tem acesso para falar: muito obrigado, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por estar aqui, nós te louvamos por esse sacrifício. Muito obrigado por cada detalhe, Senhor, dessa história. Muito obrigado, Senhor. Agradeça ao Pai. Agradeça ao Filho. Muito obrigado, Senhor. E agora nós vamos cear, Senhor. E depois de tudo isso que eu falei, você vai pegar esse pão e esse vinho com o maior sentimento de gratidão que você possa ter no seu coração.
e vai dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tem um negócio despertando aqui. João, é para eu parar de falar? Cadê o João? Vamos, César, coloca de pé, por favor. Nós vamos orar, vem cá, pai. Érica também. Levante suas mãos para cá. Nós vamos estar consagrando esses elementos. Se você é batizado e reconhece quem é Cristo para você, você pode participar dessa mesa. É a mesa do Pai, é a mesa da nossa salvação, da nossa alegria, é a mesa da comunhão. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te apresentamos esses cálices e esse pão que simbolizam teu sangue e a tua carne que foram entregues por nós. Deus, nós não acreditamos na transubstituição, que esse sangue, esse vinho se transformará em sangue dentro de nós, mas acreditamos, ó Pai, na representatividade desses elementos. Lembramos de Ti e cumprimos o que Tua palavra fala, que ao ingerirmos, Senhor, esse vinho e esse pão, a nossa alma possa se alegrar ainda mais, por saber que fazemos parte da Tua família, fomos achados em Ti, estamos descansando no Teu colo, e é aí que nós queremos estar, ficar, continuar, descansar, morar, habitar. Então, Pai, nos ajude, Senhor, perdoa todas as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu sei que nesse momento o diabo tenta nos acusar pelas coisas que nós fizemos, mas Romanos 8 diz que nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Ti. Nós estamos em Ti e reconhecemos quem Tu és em nós. Então, Senhor, de cabeça erguida, com coração alegre, iremos participar dessa ceia maravilhosa, em gratidão a Ti pelo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Podem servir. Você pega o seu cálice, o seu pão, pode sentar depois que você pegar, espere para que todos nós possamos comer juntos, tá bom? Eu não sou mais
bate no peito. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. O que Ele fez por você? Olha o que Ele fez por você. Abriu o mar pra eu passar. Quantas vezes? Perfeito amor que me alcançou. Graças a Deus. Me resgatou e agora posso. Eu sou filho de Deus. Declare mais uma vez. Eu não sou mais escravo. Não mais, não mais. Eu sou filho de Deus. Só a igreja agora. Eu não sou mais escravo. Se coloca. Te libertou, meu irmão. Ele te libertou. Na cruz, toda cédula, tudo que era contra nós, você é livre. Você é livre! Oh, Deus! Ai, Deus. Tava pesado esse fardo, né, meu irmão? Estava pesado, mas agora Ele te deixa livre. Olha para esse teu pão agora.
pelo que eu recebi do Senhor, também vos transmiti que na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, pegou o pão e partiu, deu graças e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de cálice, disse: esse é o cálice da nova aliança, aliança de sangue. Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês anunciarão a minha volta até que eu venha. Pode beber. Glorifica ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Você é livre. Você é livre. Perfeito amor que me alcançou. Você é livre, meu irmão. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Vamos para a nossa casa. Pode sentar. Me dá só mais um minuto. Nós vamos ofertar ao Senhor. Quero agradecer a presença da minha prima, Lu. O apelido dela é Lu, mas o nome dela é Alessandra. Aí o porquê disso eu não sei. Vocês perguntam depois à minha tia. O Vitor, seu esposo, seus filhinhos, muito obrigado pela presença. Nosso amigo que veio com a irmã Ivânia, como é que é seu nome, irmão? Hã? Roberto? Que bom que o senhor veio. É a primeira vez, não, né? É a segunda? Que bom que o senhor gostou, voltou. Nós vamos ofertar, e eu sempre falo, vou falar por conta do Roberto, do Vitor e da Lu. Nós entendemos que a oferta é gratidão. Nós não ofertamos para ter algo de Deus. Nós ofertamos porque já temos. Você só oferta porque você tem. Então Deus já tem nos abençoado e a nossa oferta é gratidão a Ele. Nós temos muitas necessidades. Nós temos a obra para concluir. Esse mês de novembro nós vamos estar comemorando 2 anos e nós queremos fazer uma festa, alguma coisa, não temos dinheiro nenhum, mas não é por conta dessa necessidade que você vai ofertar. Eu sempre falo isso aqui, Paulo fala em Coríntios, você não pode ofertar por necessidade, porque um dia a necessidade pode acabar e aí você não vai ofertar mais. Você tem que ofertar por alegria, porque Deus ama quem dá com alegria.
Então, nós temos necessidade, mas as necessidades não são motivo para você ofertar. Você tem que ofertar por gratidão. Você devolve, entrega o seu dízimo ao Senhor por gratidão a Ele, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Então, se você não der o dízimo, o devorador não vai comer a tua comida, não vai roubar o teu biscoito. Não é nada disso. Eu estou cansado dessas histórias, dessas falácias, dessas cachaças que são inventadas em púlpito para te oprimir, a dar, a fazer. Não, é o que a gente acabou de falar aqui, meu irmão. O Senhor nos libertou. Se você for fiel no teu dízimo, tu vai viver algo extraordinário da parte de Deus. Se você não for, o diabo, Martinho Lutero fala que o diabo é o diabo de Deus. Ele está numa coleira que Deus segura, ele só faz o que Deus permite. E o nosso Deus que nos libertou, que permitiu que o Filho dele sofresse tudo isso que a gente falou aqui, por nós. Tu acha que ele ia fazer o diabo comer o teu biscoito porque você não deu o dinheiro para ele? Tem muita gente ofertando e dizimando na perspectiva da barganha. Eu barganho com alguém que necessita de algo. Eu dou para o Carlinho alguma coisa que ele necessita e ele me dá outra que eu necessito. Como que eu vou barganhar com Deus, que a palavra fala que Ele é o dono de todo ouro e toda prata? Eu oferto a Ele com gratidão, eu oferto a Ele com alegria. A minha oferta faz parte do meu culto. E se eu não der? Eu também. Ele olha para o meu coração, irmão. Se você não der, Ele está vendo o teu coração e fica tudo certo. É o teu particular com Ele. Mas entenda que é uma parte importante do nosso culto. Não negligencie isso. Mas também, se o teu coração se fecha na hora da oferta, também não coloque nada aí. Me chame para conversar, a gente vai tomar um café, a gente vai conversar sobre ofertas e dízimos. Mas não oferta com o coração pesado, não oferta porque tem alguém do lado ofertando, e não, se eu não ofertar as pessoas vão falar mal de mim. Não, esquece isso, tá? Tudo aqui você tem que fazer com o coração grato a Deus. Você não canta porque se você não cantar as pessoas vão falar mal de você. Tudo que você faz é para adoração. Lembra do que eu falei do ciclo? A oferta também é adoração ao Senhor. Porque Jesus falou no Monte das Bem-aventuranças: ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Então tudo é para a glória dele, inclusive o meu dinheiro. Amém? Amém? Tudo certo hoje? Não, quinta-feira falou que não estava feliz. Por isso que eu estou perturbando ele. Vamos para a nossa casa? Fica sentado mesmo, que você já ficou em pé muito, tá? Segura o seu envelope aí. Se você estiver perto do seu esposo, da sua esposa, do seu cônjuge, do seu amor, chegue bem perto deles. Nós vamos orar. E nessa última oração eu quero fazer uma oração especial. Carlinhos, pode largar aí, senta lá do lado da Bia. A Arnon e Thaís já estão ali na... Vocês estão bonitinhos aí. É o casal de missionário que a gente veio de fora. Estão na sala de estar ali, o casal de missionário. Vem cá, Érica, traz a Luísa aqui. Vamos orar. Nessa oração a gente vai apresentar as famílias ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, por esse culto abençoado. Eu quero te apresentar, Senhor, cada família. Família é um projeto teu, Deus. O diabo, ele tenta tanto contra a família, porque ele sabe que é através de uma família que pode surgir alguém que vai mudar uma geração. É o fruto da família, Senhor, que é a esperança de um novo tempo. São os nossos filhos. A tua palavra fala que são flechas na mão do guerreiro. Então, Senhor, eu te apresento cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor. Cada família que ainda não tem filhos, mas que já são um casal, já são uma família, que tem enfrentado momentos difíceis. Senhor, que o Senhor vai de encontro agora naquela cama, naquele quarto onde as discussões surgem.
naquela sala, Senhor, onde que parece que do nada o mundo desaba. Repreenda toda ação do mal, Senhor. Nós somos agentes da Tua paz, as nossas lutas, elas não são vencidas pelo príncipe da guerra, não. Apesar de nós termos o Jeová Sabaô, o Deus dos exércitos, as nossas lutas são vencidas e travadas pelo príncipe da paz. Então, Senhor, traz paz ao nosso coração, traz paz ao nosso lar, traz paz a essas famílias, a esses casais, a essas crianças, Senhor, que eles possam Te louvar, Te agradecer, ó Pai, que a mesa possa voltar a ser um instrumento de comunhão dentro das casas, em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos deixar um pouco o celular e a televisão de lado e olhar olho no olho, conversar, sentir, ó Pai, o carinho, o afago um dos outros. Em nome de Jesus, porque sem família não existe igreja, Pai. Nós Te apresentamos cada família, Te apresentamos essas ofertas. Te oramos, Senhor, não pelo dinheiro, porque dinheiro não precisa de oração. Te oramos pelos Teus filhos que entendem o valor da oferta. Te agradecemos por esse culto e selamos essa oração no nome de Jesus. Dá a mão para o teu amor. Você que não tem amor, coloca a mão no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com você, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, por onde você for. E se você crê, você diz amém. Aplauda ao Senhor.